Boa noite. Vereda Literária conversa hoje com a escritora, jornalista, tradutora e ilustradora Ângela Leite de Souza. Ângela Leite nasceu em Belo Horizonte. Formou-se em comunicação social pela PUC Rio de Janeiro. Estreou em livro em 1982, Poesias, com a obra Amoras com Açúcar, prêmio da imprensa oficial de Belo Horizonte. Ângela Leite produziu desde então mais de 30 obras, dentre elas uma biografia de Lúcia Casasanta, Uma Janela para a Vida, Lição das Horas, Poesia Haikais, menção honrosa da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, como obra altamente recomendável para crianças. Um Jeito de Viver, Tudo Pode Ser Brinquedo, Perde, Ganha, Um Homem Cor de Limão e Os Elefantes. Tudo bem com você, Ângela? Bem, obrigada a você. Então tá ótimo. Ângela, no seu primeiro livro, Amoras com Açúcar, você diz o seguinte: se aí existes, ouve. Tenho aqueles problemas todos resolvidos. Sou feliz. Ainda trago, sim, arestas. E atrás dos olhos, as lágrimas prontas. Continuam. Mas não deixei de fazer versos. E como eles, acho, cresci. Você começou com a poesia e hoje, onde é que a poesia está no seu projeto literário, Ângela? Presente a toda hora. Eu devo lançar agora na Bienal do Livro um livro de haikais para criança, que foi até um prêmio da União Brasileira de Escritores. Chama-se Três Gotas de Poesia. É que a ideia é que a poesia deve ser administrada desde a infância. A poesia, para mim, é como a música erudita e clássica, que deve, se a gente não é educado desde a infância, não educa os ouvidos para a música, você não vai apreciar quando adulto. A poesia também exige, né, uma postura especial. Não é como ler um livro de prosa. Claro. Você tem que ter um certo recolhimento, um certo clima. E para a criança, além disso, é necessário o aspecto lúdico, né, da poesia, o ritmo, a brincadeira com a palavra. Isso leva a gostar, porque a poesia é um pouco música, né? Então ela não está fora do meu projeto, ela continua presente sempre. Pois é, você tocou num ponto muito interessante pelo seguinte: na verdade, a leitura da poesia requer uma sensibilidade muito especial, muito específica, diferente de simplesmente ouvir a história e ficar atento à história, porque você tem que estar atento à palavra em si. E por isso a gente diz que a poesia é uma arte difícil. Como é que você sente fazendo os trabalhos? Por exemplo, eu gostaria até que você ilustrasse com um poema de Tudo Pode Ser Brinquedo, né? Como é que você sente fazendo poemas para crianças, né? Bom, escrever para criança, para mim, é um prazer, né? Antes de mais nada, é um prazer, uma coisa que eu faço, assim, que o texto para adulto, o texto jornalístico, que eu também faço, é um texto mais, vamos dizer, sofrido, né? Para criança não, é um momento prazeroso. Então, eu quase que me coloco, volto à minha infância, né? Procuro deixar a criança que existe dentro de todos nós, né? Vir aflorar e entrar nesse universo da criança, que é de observar as coisas aparentemente banais, mas que tem um significado. O exercício do haikai foi muito importante nisso, porque o haikai é observar, contemplar e extrair a poesia, extrair alguma ideia, né, do que a gente vê. Em pouquíssimas sílabas, né? Pouquíssimas palavras e pouquíssimas sílabas. Né? No original, o japonês, são 17 sílabas. Mas é difícil fazer essa transposição para o português, porque o japonês é uma língua totalmente diversa da nossa, né? Então, com 17 sílabas, é uma outra história. Mas, enfim, o haikai transposto para o português são 3 versos, né? De 5, 7, 5 sílabas métricas.
Ok. Então, é difícil eu explicar o processo de criação, porque não é dizer que seja só uma coisa espontânea, ele é trabalhado. Eu procuro trabalhar a palavra, procuro exatamente a questão do ritmo, da rima, não obrigatoriamente, mas a rima é uma coisa musical, vamos dizer, né? Um aspecto. Por exemplo, de Barbante, que é um poema que dá o título ao livro. Um bem atado cordão, duas bem treinadas mãos. Entre os dedos vão surgindo desenhos sempre mutantes. O que havia antes? Casa da velha ou doce de leite? Um simples barbante, achado num canto, transforma em magia a hora vazia de alguém que está só. Um simples segredo, tudo pode ser brinquedo. Então aí eu estou procurando resgatar não só a postura que a minha geração tinha, né, de ir para um canto com um livro e ficar ali a sós com o livro e muito bem acompanhado. Né? A gente está, para mim, era das maiores diversões. Né? Ou, como não havia tantos brinquedos eletrônicos, tantos videogames, não havia nada disso que há hoje, um dos prazeres que a gente tinha era fabricar o brinquedo antes de brincar com ele. Quer dizer, o fazer o brinquedo já era brincar. Já era brincar. E então aqui nesse caso específico, é o Barbante, que é aquele jogo cama de gato, né? Que chama, que tem várias modalidades, que eu procurei trazer da minha infância, da minha experiência para as crianças de hoje e não deixar que isso se perca. Então, uma forma de preservar é através da literatura. Está impresso aqui para quem quiser no futuro. E eu sou obrigado a dizer que quando eu estava lendo o livro, eu retornei à minha infância e me lembrei das brincadeiras de andar em cima de latas, aquela do barbante do botão para fazer aquele zumbido. O corrupio, né? Corrupio, né? Excelente, né? Isso, realmente, as minhas filhas eu já não vejo fazer nada disso, né? Nem incentivei. Foi uma boa chamada para isso. Quando eu lancei esse livro, foi em... Bom, a data não vem ao caso, mas foi numa Bienal de São Paulo e eu fiz oficinas na hora. E o mais interessante é que as crianças vinham para o estande da editora para aprender a fazer os brinquedos. Mas os pais, todos da minha geração, é que começaram a se entusiasmar e no fim tinha pais e mães andando de pé de lata pelos corredores do Ibirapuera. E assim, a gente sentia que eles estavam adorando voltar a ser criança. Verdade. Ângela, o seu trabalho de ilustração, por exemplo, em Tudo Pode Ser Brinquedo, você trabalha com a montagem, trabalha com o diagrama e tudo. Como é que é para você essa relação entre o texto e a imagem? Como é que você vê esse casamento da... Hoje a literatura infantil, basicamente não, grande parte, a ilustração hoje é um ponto muito forte, né, da literatura infantil. Então eu já fiz parcerias já tive diversos ilustradores ilustrando comigo, aí é muito curioso, porque a gente faz o texto pensando numa coisa e o ilustrador faz uma leitura completamente diferente. E isso é ótimo, porque mostra das possibilidades da literatura, né? De abrir para novos sentidos. Então o próprio leitor vai ter. Até nesse aspecto, eu acho que o fato dos livros serem muito ilustrados rouba um pouquinho ao leitor esse direito de imaginar os seus personagens, de criar cenários, ambientes, que a gente fazia muito, porque os livros de literatura infantil eram pouco ilustrados, né? Os livros da minha infância e da minha geração. Mas eu acho que o papel do ilustrador é fantástico atualmente, porque ele faz uma leitura, geralmente uma leitura crítica. E isso convida o leitor a perceber sutilezas, a ler as entrelinhas do texto, a dizer coisas que o autor não disse explicitamente, ele a interpretar, a perceber aquelas coisas. Então eu acho o trabalho do ilustrador muito interessante nesse ponto. E também, no meu caso, ilustrar meus próprios textos
é muito divertido, porque aí eu vou eu mesma procurar dizer coisas com a imagem que eu não disse com palavras, né? Eu não posso ser literal, eu não posso criar, ilustrar literalmente aquilo que eu estou dizendo, né? E já houve o caso contrário, tem 2 livros meus, um vai ser lançado e o outro já foi, e depois que o Walid Malek é um ilustrador, ele criou uma história de imagens, uma história com uma certa sequência e me pediu para criar o texto. O texto, que é o processo contrário. Então eu digo que eu ilustrei o livro dele com palavras. Verdade. Então é sempre isso, é a busca de uma segunda leitura, de uma nova interpretação daquele texto escrito, né? Daquele texto original, né, do livro. Legal, Ângela. Para o espectador que está ligando a televisão agora, Vereda Literária conversa hoje com a escritora, jornalista, tradutora e ilustradora Ângela Leite de Souza. Ângela Leite, eu gostaria que você comentasse um pouco os livros da coleção Lenga Lenga, inclusive o modo como você constrói a ilustração nessa história repetitiva, como é que é isso? A Lenga Lenga são cantigas que na minha infância eram outro brinquedo, né? Aquele brinquedo do dia de chuva, que você não pode ir para fora de casa, ou que quando está viajando de carro, então são os jogos orais, né? E eu brincava muito com minha irmã, com amigas, com primos. E são cantigas do folclore que se repetem e que nunca tem fim. Daí o nome, eu dei à coleção o nome Lenga Lenga, porque é uma coisa que nunca termina, ela sempre há a possibilidade de voltar ao começo. E cada verso, cada estrofe vai acrescentando um elemento novo, que tem que ser memorizado pelos participantes da brincadeira. Quem erra a sequência sai até que ficam os vencedores ou o vencedor. Então é um livro que, além de levar a musicalização, que é uma coisa que está faltando na escola, né? Na última página vem a partitura. A minha ideal era que fosse lançada uma fita acompanhando, porque nem todas as pessoas, nem todos os professores entendem de música o suficiente para ensinar as crianças a cantar. E dá para você mostrar um exemplo para nós da história em si? Pois é. Aqui, por exemplo, é aquela famosa história, a moça e a mosca. Estava a mosca em seu lugar, veio a mosca chatear. Aí, no caso, eu até fiz uma adaptação do texto em toda a coleção, porque como eu aprendi, estava a moça em seu lugar, veio a mosca lhe atentar. Quer dizer, tem até um erro aí de gramatical, além de atentar, né, que era uma coisa que as crianças não estão familiarizadas. Então eu pus chatear, trouxe para um vocabulário mais familiar às crianças. E a mosca na moça, a moça namora e eu não posso namorar. Então eu fui fazendo a ilustração, cada elemento novo em colagem. E os elementos que já foram apresentados em aquarela. São duas técnicas diferentes, uma mais suave, a outra mais forte, justamente para ajudar a criança a memorizar a história, né? Estava a mosca em seu lugar, veio a aranha chatear. A aranha na mosca, a mosca na moça, a moça namora e eu não posso namorar. E por aí vai acrescentando. Estava a aranha em seu lugar, veio a barata chatear, a barata na aranha, a aranha na mosca, a mosca na moça, a moça namora e eu não posso namorar. Até que lá no fim, né, já tem uma sequência bem grande e a brincadeira vai se tornando mais desafiadora, né, para memorizar. Excelente exercício de memorização. É um exercício de memorização. E tem, por exemplo, os pintinhos Pio, que são as falas dos animais. É curioso, porque criança hoje não tem, a criança de apartamento nem sempre tem contato com os animais. Então, tem as vozes dos bichos. Quer dizer, uma série de coisas que eu procuro trazer para os dias de hoje, com uma nova roupagem, com uma linguagem um pouco diferente, mas
preservando, né, o que havia de bom. Pois é, e a mosca e a moça me lembra um pouquinho também a historinha de Adão e Eva, a tentação da Eva. Né? Como é que você vê essa história para as crianças? Nunca pensei nisso, não. Eu pensei na coisa como me foi passada. Não A chegou. tentação de Eva. Até tem o diabo no fim Pois da Tem história. o diabo aí fazendo. A história pode... Tem a serpente, né? Tem a serpente, tem os ingredientes aí do paraíso. Não é possível. Aí os adultos vão fazer a sua leitura, né? Ótimo. Ângela, um outro trabalho seu, Um Homem Cor de Limão, você provoca a interatividade da criança com o livro, quer dizer, você pede à criança que escreva no livro, complete a história, né? E nós estamos aí na era dos computadores, em que praticamente o próprio livro já está num conceito, a gente já está dizendo, o livro está em xeque, né? Como é que você vê tudo isso, né? Primeiro, como é que é esse seu projeto específico? Ele faz parte, a mesma coleção, chama-se coleção Brinquelê, porque a ideia é ler e brincar, né? A partir da leitura e com isso retornar ao livro, fazer um fechar. Porque o intuito principal é fazer ler, né? Exato. E o brinquedo é uma maneira também de, não digo que seja um atrativo para o livro, mas como as crianças andavam muito passivas, eu acho que isso está mudando um pouco, mas ainda existe uma passividade, né? Então, seria provocar a criar, a desenvolver a criatividade. Então, esse livro, vem o poema e sobre o tema do poema eu exploro assim, atividades. Por exemplo, monstro, eu falando o que seria o monstro, né, na visão de uma criança. E depois eu começo a desenhar uma figura que pode ser uma cara, pode ser uma cabeça de um monstro e peço para a criança completar. E deixo um espaço para que ele faça um monstro em colagem. Quer dizer, eu dou sugestões e os pais, ou os professores, ou a própria criança podem até extrapolar, né, fazer uma coisa além do que eu peço. São apenas sugestões, pontos de partida. Excelente. Então é isso. Ângela, Vereda Literária foi buscar um depoimento sobre a sua obra ao escritor Lino de Albergaria, escritor e editor Lino de Albergaria. Vamos ver isso? Ótimo. Então vamos lá. Bom, a Ângela Leite de Souza é uma pessoa que tem uma trajetória muito pessoal dentro da literatura infantil. Em primeiro lugar, eu considero que a Ângela é uma poeta, uma escritora. Depois disso, ela se torna também uma ilustradora e é uma pessoa que, além de aliar essas duas linguagens no seu trabalho, Ângela também tem um viés teórico. E eu, como editor, tenho uma grande satisfação de estar editando um trabalho teórico da Ângela Leite, que virá acompanhado também de sua demonstração prática. São os contos de Grimm, que ela reescreve, 3 contos de Grimm, e junto acompanha todo um trabalho teórico, que é praticamente uma tese que ela escreveu sobre as histórias de Grimm dentro da literatura oral brasileira, como aparece em Diamantina. Então, a Ângela, eu acho que ela é um talento múltiplo, principalmente uma grande autora, e isso sem falar da jornalista que ela foi, tendo trabalhado nas principais revistas e jornais do Brasil. A Ângela foi da Veja, foi do Globo, e depois, quando ela voltou para Minas, mineira como ela é, ela passa a se dedicar à literatura infantil. A gente começou mais ou menos na mesma época, e a Ângela deve estar comemorando os seus 10 anos de literatura infantil, e acho muito bom que ela seja homenageada também por isso. Pois é, Ângela, 10 anos de literatura infantil. Você quer comentar o... É uma caminhada, né? Uma caminhada boa, que os 10 anos se completaram, né, no final de 95 com um prêmio, né, pelo texto Deus me livre, João de Barro. Foi para mim um coroamento assim. E prêmio, aliás, já virou uma rotina para você, né? Não, eu espero que não. Alguns prêmios, sim.
E os prêmios mais significativos da literatura infantil no Brasil, né? Eu gostaria ainda de um jabuti, né? Virá. Espero no que venha um dia. O seu livro de estreia na literatura infantil foi O Médico Mágico, né? E você trata da cor, do uso terapêutico da cor, inclusive um dos seus últimos trabalhos, Um Jeito de Viver, que é um dos mais comercializados também. Você retoma, continua essa história. Como é que é isso para você da cor? Inclusive, gostaria até que você mostrasse, comentasse dentro da ilustração. O Médico Mágico, ele nasceu de uma experiência minha, não, porque a cromoterapia é hoje uma ciência, né? Já existem obras e mais obras a respeito, ela é usada realmente, mas no meu caso foi uma experiência espiritual, um grupo do qual eu fazia parte, e eu queria passar isso, esse aprendizado para as crianças de hoje, para a geração de hoje, porque no futuro, quem sabe, a cromoterapia será a medicina para eles, né? E então, o Médico Mágico é uma semente das ideias, né? O significado terapêutico de cada cor. Então, eu criei uma história singela de um menino chinês que descobre, começa fazendo um jogo de palavras e ele, um belo dia, chove e ele olha para o arco-íris e começa a pensar por que significado teriam as cores, além de ser uma coisa bela de se contemplar. E ele começa a mentalizar as cores e descobrir que elas têm uma função de cura, né? Não só de equilíbrio, de harmonia. Então, ele vai fazendo essa mentalização, imaginando o azul, né, que é uma cor que transmite paz, que significa paz, e o azul, ele mentaliza o azul envolvendo a terra e as guerras vão cessando. Quer dizer, é sempre uma linguagem, uma alegoria, né? Não é uma... E o verde, que seria saúde, o amarelo, que é um anestésico, entre outras propriedades, né? Então, ele martela o dedo e usa o martelo como anestésico. Isso me recorda o seguinte, a gente que vive na cidade, primeiro que o nosso céu já não é muito azul, é meio cinzento, né? Então, é importante, eu acho importante esse trabalho para valorizar toda essa presença, a cor na natureza, né? Já é uma vivência fantástica. Ângela, vou te fazer a minha pergunta final, que é o seguinte, mulher e literatura, como é que você vê essa questão? Hoje é um tema muito estudado nos meios acadêmicos, essa relação do discurso feminino, da literatura feminina. Para você, como é que fica essa questão? Eu não vejo distinção, não. Talvez exista uma linguagem diferente, pode ser que sim. Mas, assim, eu não me sinto. Eu acho que o escritor, homem ou mulher, é um criador. Quer dizer, o fato de ser uma literatura feita... Talvez a temática da mulher seja diferente. Ela valorize no que escreve elementos mais do lado da sensibilidade, do psicológico, do emocional. Mas isso, não sei, eu acho que tem escritoras que... Você não poderia dizer, isso é um livro escrito por uma mulher, né? Simplesmente não há essa distinção. A meu ver, não existe. Pois é, e Virginia Woolf dizia que a mulher escreveria tão bem quanto os homens no momento em que ela tivesse um teto todo seu. Você se sente dona desse teto hoje? Sim, me sinto, sim. Mãe de 3 filhos, esposa, uma vida agitada, a literatura para você? A literatura é um complemento dessas realizações pessoais todas, né? Eu acho que é uma das minhas formas de me realizar, além do afetivo, né, do pessoal, a literatura, com toda essa atividade que eu faço, é uma outra ponta da estrela, né? E a vida vai ficando mais completa, né? Vai, bastante. Ok. Ângela, a última pergunta do programa, não é minha, é do Lino Albergaria. Vamos chamá-lo novamente? Ângela, eu não diria que você é uma pessoa que canta, dança e representa, apesar de você estar muito perto disso. Pelo menos pintar e bordar, eu sei que você faz isso muito bem, além de escrever. E a minha pergunta é justamente em relação à literatura. Diante de todos os seus talentos, qual o lugar que você reserva para a sua escrita, para os seus livros, enquanto texto?
Lino, eu senti nessa sua pergunta sutilmente uma preocupação com a minha parte de escritora. E você pode ficar tranquilo porque é o lugar de honra. O texto sempre foi a minha forma primordial de me comunicar, de me expressar. E pretendo continuar escrevendo, talvez bem mais do que ilustrando, embora as duas coisas me deem grande alegria. Ok, Ângela. Vereda Literária agradece a sua entrevista e deseja-lhe ainda muito mais sucesso. Muito obrigada. Obrigado a você, Ângela. A exemplo deste livro, O Médico Mágico, de Ângela Leite, que trata da cura pelas cores, nós acreditamos que a literatura ajuda a curar diversas insuficiências de todos nós. Ler pode ser um bom remédio. Até a próxima semana. Muito obrigado.